Tem silêncio que acalma. E tem aquele que te obriga a escutar o que não queria ouvir. Eu sempre despertava antes do rádio-relógio tocar, não por disciplina ou empolgação. Era o clima da casa. Algo ali tinha mudado, e esse algo tinha nome, mas eu ainda não sabia. O que antes era sossego agora parecia um aviso, como se cada barulho contido tivesse uma mensagem embutida. O ventilador de teto girava preguiçoso, tentando embalar um sono que há semanas me escapava. A luz da manhã atravessava as frestas da persiana, desenhando faixas no chão de madeira. O cheiro de alecrim e lavanda ainda flutuava no ar. Ela adorava esse cheiro. Costumava borrifar nos lençóis toda noite, como um ritual particular. Um gesto simples, mas constante. Virei para o lado dela na cama. Vazio. Ainda morno. Tinha saído há pouco. Logo ouvi o ruído da torneira no banheiro, os passos leves no corredor, o som dos pincéis encostando na pia. Era sempre assim, 40 minutos cravados. Ela tinha o tempo cronometrado para tudo, principalmente para ficar impecável. Como se a perfeição tivesse um horário marcado. Levantei devagar, esfregando o rosto, a barba pinicando nas palmas. A pele, curtida pelo sol de anos nas obras, já era grossa como couro de caminhão velho. Passei a vida erguendo casas para os outros. Sonhos alheios. Mas a minha? A minha parecia se desfazer a cada novo dia. Como se os alicerces estivessem cedendo em silêncio. Meu celular vibrou na mesinha. Era o Davi, o mestre de obras. Laje pronta. Estrutura do telhado às 11. Preciso que veja o lado leste. Respondi com um ok seco e fui para a cozinha. Ela já estava lá. Preparando o café como se fosse só mais uma terça qualquer. Mas havia algo nos gestos, uma ausência presente. Estava de costas, cabelo preso num coque solto, vestindo aquele roupão azul que ela usava quando ainda me enxergava. Bom dia, disse sem virar. Oi, respondi, notando um arrepio discreto nos ombros dela quando ouviu minha voz. Um detalhe. Pequeno. Mas novo. Me estendeu uma xícara sem nem olhar para mim. Você volta cedo hoje? Acho que sim. Por quê? Fomos convidados pro jantar dos Vilela. A Cláudia e o João, da casa da esquina. Claro que eu lembrava. O casal que parecia ter saído de comercial de margarina. Sempre sorrindo, sempre com taças na mão. E o filho deles, uma bomba relógio mirim. Tá a fim de ir? Perguntei, bebendo um gole. Ela se virou, finalmente. O sorriso estava lá, mas os olhos, não acompanhavam. Acho que seria bom pra gente. A gente não sai mais. Podia ser diferente. A voz dela tinha um gosto de mágoa escondida. Quase um puxão de orelha velado. Tá bom, concordei. Ela checou o relógio dourado que eu tinha dado 2 natais atrás. Ainda usava. Todo dia. Pilates às 10, depois mercado, disse, pegando a bolsa. Foi aí que aconteceu. Como em câmera lenta, o celular escorregou do bolso dela. Caiu no tapete com a tela virada para cima. Acendeu. Um nome apareceu. Renato. E apagou de novo. Fiquei calado. Não reagi. Mas dentro de mim, alguma coisa estalou. Como se uma engrenagem tivesse se ativado. Ela me deu um beijo na bochecha. Rápido. Mecânico. E saiu. Sem olhar para trás. Fiquei ali, parado, com a xícara ainda na mão. O café começando a esfriar, o nome Renato martelando na cabeça. A partir dali, tudo que parecia normal começou a soar falso. Como se a vida, de repente, tivesse ganhado um ruído que antes eu fingia não ouvir. E foi nesse silêncio torto que tudo começou a desmoronar. Naquela noite, fomos. Como combinado. Como se nada tivesse acontecido. O jardim dos Vilela parecia capa de revista. Luzinhas penduradas entre as árvores, almofadas coloridas espalhadas pelo gramado, churrasqueira reluzente. Tudo perfeitamente ensaiado. Um palco para a encenação da felicidade. Me posicionei perto do cooler, cerveja na mão, observando. As mulheres falavam de academia e escola particular. Os homens disputavam quem fazia o melhor churrasco. E eu flutuava ali, um figurante num filme que já não me incluía. Ela, a Júlia, parecia uma estrela. Brilhando em tudo. Sorrindo demais. Num vestido amarelo que mais parecia feito de luz. Ela falava, ria alto, cumprimentava a gente que mal conhecia. E, de repente, ali no meio, entendi. Ela estava feliz. E não era por minha causa. Então ele apareceu. Renato. Entrou pelo portão com a naturalidade de quem se sente em casa.
Camisa dobrada nos cotovelos, braços bronzeados, óculos espelhados. O tipo que posa bem até pegando lixo. Confiança demais num corpo só. E Júlia? Ela virou antes mesmo dele falar. Como se sentisse a presença. Como se o corpo dela soubesse. Ele tocou de leve na cintura dela. Um gesto rápido. Calculado. Mas cheio de sentido. E o sorriso que ela deu. Doeu mais que qualquer grito. Fiquei parado. Não me movi. Só apertei o copo de plástico com força. O estalo do plástico rachando foi o que me trouxe de volta. Me afastei. Fui em direção ao churrasco, fingindo interesse. Mas sabia. Ele tinha me visto. E não perdeu tempo. Olha só quem tá aqui, disse ele, abrindo os braços como quem cumprimenta um amigo antigo. O engenheiro das casas dos outros. O tom era cordial. Mas o sorriso, cortava. Mantive o olhar firme. Fundação sólida. Ainda aguenta peso, respondi, como quem deixa aviso. Ele sorriu, como se tivesse entendido o recado. Júlia se aproximou, um pouco ofegante. O mesmo sorriso ainda grudado no rosto. Tava dizendo pro Renato que a gente podia jantar juntos. Nós três. Como bons amigos. Bons amigos. Olhei nos olhos dela. Procurando ironia, dúvida. Nada. Ela estava falando sério. Claro, disse eu. Vai ser inesquecível. Renato levantou o copo. Aos encontros que marcam. Toquei o meu no dele. O barulho do plástico contra plástico foi mais alto do que devia. A festa seguiu. Música baixa, crianças correndo, risadas no ar. Mas dentro de mim, o silêncio já tinha virado tempestade. Eu sabia. Alguma coisa ali estava prestes a quebrar. Renato não era só um visitante indesejado. Era um provocador. Ele andava pela festa como se fosse o dono do lugar. Falava alto, fazia piadas demais, tocava Júlia de um jeito que não dava margem para dúvidas, mas também não deixava provas. Era sutil. Perversamente sutil. E eu? Fiquei quieto. Observando. Engolindo a raiva como quem engole um prego com casca de vidro. Até que ele veio até mim de novo. Mais perto. Mais íntimo. Você é do tipo calado, né? Disse ele, num tom que só eu podia ouvir. Ela te contou o que falamos nas sessões? Sessões. Disse que você mudou. Que antes era vivo. Agora, virou sombra. Minha mandíbula endureceu. Mas minha voz saiu tranquila. Você fala muito pra alguém que tem medo. Ele hesitou. Meio segundo. Mas eu vi. Uma rachadura. Pequena. Mas ali. Medo? Eu? Ele riu. Ela já te deixou, irmão. Só faltou te avisar. Dei um gole na bebida, deixei o copo de lado. E você? O que quer, exatamente? Ele deu de ombros. Como se fosse tudo um jogo. Só um pouco de verdade. Ela é minha agora. Você virou eco. Olhei por cima do ombro dele. Júlia estava nos observando. Rígida. Alerta. Ela sabia. Sabia o que se passava ali, mas não se mexia. Vai respirar um pouco, parceiro. Deixa os adultos se entenderem, disse ele, com aquele sorrisinho nojento. Não respondi. Mas minha mão já estava fechada no bolso. E aí veio. Sem aviso. Um soco seco, direto no meu rosto. Tudo parou. Uma criança chorou. Um garfo caiu. Mas a música, continuou. Inconsciente. O gosto metálico do sangue se espalhou na boca. Me levantei devagar. A dor era real, mas não suficiente para me derrubar. É só isso? Perguntei, calmo. Ele ia responder. Não deixei. Meu punho voou. Acertou em cheio. Um estalo. Uma lasca branca no ar. Um dente. O silêncio foi absoluto. Renato levou a mão à boca. Sangue escorrendo. Ele encarou o chão como se não acreditasse no que via. Dei um passo à frente. Você bateu no homem errado, falei. Depois virei para Júlia. Ela ainda estava ali. Com o copo tremendo. A cor do rosto indo embora. E pela primeira vez, parecia entender o que tinha feito. Não falei mais nada. Saí da festa. A porta fechando atrás de mim não foi um barulho qualquer. Foi um fim. A casa estava vazia quando voltei. Mas não aquele vazio de rotina. Era um silêncio pesado, do tipo que se instala quando algo foi quebrado e não dá mais para fingir que está inteiro. O cheiro do jantar no ar. Frango assado com alecrim e limão. Ela tinha tentado fingir normalidade. Um teatro doméstico. Mas a peça tinha acabado horas antes.
Fiquei um tempo parado na cozinha, sem mexer em nada. O gosto de sangue ainda presente na boca, como um lembrete. Passei pela sala, pelas fotos, pelos sorrisos congelados em porta-retratos. Tudo parecia cena de outro filme, um em que eu já não atuava mais. Fui pro quarto. Abri o armário, tirei uma mala. Não com pressa. Não com raiva. Mas com uma clareza que eu não sentia fazia tempo. Ela chegou pouco depois. Entrou devagar, braços cruzados, maquiagem desfeita, o rosto cru. Você tá bem? Sussurrou. Chega, respondi. Ela tentou justificar. Disse que não esperava que aquilo tomasse aquele rumo. Que não queria que saísse do controle. Isso é tua desculpa? Abri o armário. Continuei. Você vai embora? Tô devolvendo o que você já tirou sem pedir, meu espaço. Ela tentou me tocar. Eu recuei. Marcelo, você não é assim. Você não fecha portas desse jeito. Não. Eu costumo reconstruir. Ela chorou. Talvez por raiva. Talvez por vergonha. Talvez pelos dois. Vai pra onde? Pra algum lugar onde eu possa lembrar quem eu era antes de virar um fantasma que aceita tudo calado. E saí. Peguei um hotel pequeno, do outro lado da cidade. Quarto simples. Sem fotos. Sem lembranças. Perfeito. Mas não fui pra lá só pra respirar. Fui pra pensar. Abri o notebook. E fui atrás dele. Renato. Não precisei de muito. O sujeito deixava rastro como quem anda de bota na areia molhada. Coach fitness, autônomo, clientela exclusiva. Mulheres. Casadas. Sempre ele, sempre igual. Fotos impecáveis, site cheio de frases prontas, produtos duvidosos. Não queria destruí-lo. Só queria desequilibrar as bases em que ele se achava intocável. Peguei o telefone. Liguei para um velho contato. É o Otávio. Receita Federal. Ainda tá no jogo? Do outro lado, um riso rouco. Fernando? Pensei que você tinha sumido. Quer ajuda com imposto? Dessa vez, não. Tenho um nome para você. Renato Garcia. Rendimentos escorregadios. E tem suplementos sem nota também. Entreguei tudo. Esperei. 3 dias depois, o castelo dele começou a render. Renato seguiu com sua pose. Bronzeado, sorriso de anúncio de pasta de dente, vídeos motivacionais nas redes. Mas por dentro, algo começava a rachar. Eu assistia de longe. Do carro, parado do outro lado da rua da academia onde ele trabalhava. Não me escondia. Só estava ali. Presente. O bastante para ele sentir. Na manhã seguinte ao meu telefonema, ele apareceu com os mesmos óculos espelhados, mesmo sem sol. Tinha olheiras. Postura teiça. Começou a andar de um lado pro outro, falando mais baixo do que de costume. Uma recepcionista trouxe papéis. Cancelamentos. Notas. E um envelope por cima. Endereço do remetente, Receita Federal. Ele abriu ali mesmo. Leu devagar. O corpo inteiro pareceu encolher. Os ombros, antes inflados de vaidade, caíram 2 dedos. Fiquei vendo. Sem pressa. Sem prazer. Apenas observando. Mais tarde, outro cliente desmarcou. Depois mais um. E outro. Como se o cheiro de que algo estava errado tivesse se espalhado. No fim do expediente, Renato estava murcho. Aquele ar de invencibilidade tinha sumido. Era só um homem tentando segurar uma máscara rachada. À noite, voltei a observar de longe. Ele saiu, pastas debaixo do braço. Caminhava devagar, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Quando passou sob o poste, viu que queria ver, a marca na mandíbula ainda estava lá. Discreta. Mas lá. Ele entrou no carro, largou os papéis no banco do passageiro, e ficou ali um tempo. Mexeu no celular. Hesitou. Procurou por um nome. Camila. Mas não ligou. Guardou o aparelho e dirigiu sem olhar pro lado. Enquanto isso, eu estava no meu café de sempre. Sentado na mesa do canto. Café puro, sem açúcar. A TV ligada no volume baixo. E então, uma matéria apareceu. A Casa de Pedra, um projeto novo de acolhimento masculino em situações de crise. Na tela, eu. Apertando mãos, sorrindo com sinceridade. Um homem de volta ao próprio corpo. Do outro lado da cidade, no bar quase vazio, Renato assistia à mesma reportagem. Sozinho. Com um copo na mão. Os olhos perdidos. Ele tocou o queixo. Sentiu a irregularidade. A dentadura perfeita demais.
Um lembrete de que até o mais bonito dos rostos pode esconder rachaduras. Ele olhou de novo pro celular. Não ligou. Apenas bebeu. Voltei para casa semanas depois. Não por saudade. Não por arrependimento. Mas porque, às vezes, a gente precisa olhar as ruínas de perto para entender o que desmoronou. Ela atendeu a porta com surpresa. Estava sem maquiagem, cabelos presos às pressas. Pela primeira vez em muito tempo, parecia real. Você voltou, disse ela, como quem faz uma oração. Não é para ficar, respondi. Entrei. Cada objeto no lugar. Como se o tempo ali tivesse parado. As velas, as molduras, a louça sobre a mesa. Tudo tentando contar uma mentira antiga. Nos sentamos na sala. Quer conversar? Perguntou. Ou só marcar território? A gente se escutava, lembra? Agora a gente se apaga. Um pouco por vez. Ela baixou os olhos. Mexia nervosa na aliança. Eu não queria te machucar. Mas riscou o fósforo. Não pode reclamar das cinzas. Os olhos dela se encheram. Mas eu não desarmei. Eu já estava longe demais. Me senti sozinha, sussurrou. Você vivia cansado, distante. E o Renato te acendeu de novo? Silêncio. Nada precisava ser dito. O silêncio já dizia tudo. Levantei. Não vim para costurar. Só para te mostrar o que sobrou. Tirei um envelope da jaqueta. Coloquei sobre a mesa. Ela não abriu. Já sabia o que era. Sem advogado. Ainda. Mas os papéis já falavam por si. Partilha justa, clara. A casa, as contas. Lipo. Ela se levantou. Tonta com o baque. Você tá mesmo fazendo isso? Sempre fui sério. Você é que esqueceu de ser. Ela se afastou, como se tivesse levado um tapa que não viu chegar. A gente construiu algo, Marcelo. Eu construí. Você reformou escondida. E é isso? Acaba assim? Fui até a porta. A mão já na maçaneta. Você quis uma nova história. Agora tem. Fechei a porta atrás de mim. Sem pressa. Sem barulho. Não era fuga. Era um fim com ponto final. Nos dias que seguiram, nada de drama. Nem gritos. Nem tentativas desesperadas. Só algumas mensagens. Umas chamadas não atendidas. Eu não respondia. Não por raiva. Mas porque aquela história já não era minha. Me mudei para um canto simples da cidade. Um quarto pequeno. Frio. Vazio. E foi nesse vazio que comecei a respirar de novo. Dormia melhor. Pensava com mais clareza. O peso tinha ido embora. Não era paz ainda. Mas era começo. No trabalho, eu era outro homem. Mais direto. Mais inteiro. Não pedia desculpas por existir. Eu estava ali. Presente. Vivo. Não era vingança. Era reconquista. De mim. Renato, por outro lado, afundava. Aos poucos. Silenciosamente. O nome dele virou sussurro desconfiado nas academias. As clientes sumiam. As recomendações cessaram. O glamour virou poeira. A receita seguia firme, como goteira que ninguém consegue conter. Contas congeladas. Parceiros rompendo contratos. O sorriso virou careta. Ele era o mesmo por fora. Mas o brilho? Tinha apagado. E aquela dentadura nova, branca demais, perfeita demais. Como um alerta do quanto era falso. E Júlia? Ela também foi murchando. Continuava saindo, indo ao mercado, frequentando aulas. Mas era como ver uma atriz sem script. Ela sabia as falas, mas já não lembrava a emoção. Um dia, recebi uma mensagem dela. Você me faz falta. Me arrependo. Eu li. E deixei lá. Porque aquilo já não me pertencia. Um sábado, estacionei em frente a um prédio de tijolinhos vermelhos. Pequeno. Mas forte. Com uma placa acima da porta. A Casa de Pedra. Meu novo projeto. Um lugar para homens. Não os violentos. Não os que gritam. Mas os que sofrem em silêncio. Os que engolem o choro para continuar de pé. Os que aprendem a sobreviver quietos. Até quebrar. Lá dentro, alguns voluntários montavam móveis. Um estudante pintava a parede. Um ex-militar organizava livros com precisão. Passei pelos cômodos. Toquei cada parede. No meu escritório, nada de prêmios, nada de enfeites. Só ideias. Planos. E páginas em branco esperando por algo novo. Me olhei no reflexo da janela. Estava mais velho. Com rugas novas. Mas de pé. Inteiro. Não um sobrevivente.
Um construtor. E naquela mesma hora, num bar qualquer da cidade, Renato bebia sozinho. A TV mostrava uma reportagem. A jornalista sorria diante do prédio da casa de pedra. Atrás dela, eu. Apertando mãos. Rindo. Vivendo. Renato abaixou a cabeça. Tocou o queixo. Sentiu a cicatriz. A prova. A lembrança. Pegou o celular. Olhou meu nome. Depois o dela. Mas não ligou. E bebeu. Enquanto isso, eu saía do café. Sol nas costas. Mãos livres. Coração leve. Não tive a última palavra. Tive algo melhor. O último escolha. E essa escolha, carrego comigo. Não como escudo. Mas como cimento. Para recomeçar.